Vamos falar então agora de briefing e conceito, tá? Apesar da palavra grande, muita gente às vezes fala assim, nossa, mas eu não sei nem o que é um briefing, eu preciso de um briefing, onde eu acho um briefing? O briefing, na verdade, é você quem vai captar do seu cliente, né? Eu falo que todo designer, toda pessoa que trabalha com criação, ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Você tem que saber o que o seu cliente quer, você tem que saber captar o que o seu cliente quer, né? Então, assim, há um tempo atrás, antes de eu ter tanta habilidade, porque isso é uma habilidade que você desenvolve, né? Ela é uma habilidade que você vai transformando isso no seu dia a dia. Eu ia muito na casa do cliente, eu ia muito no escritório do cliente. Quando eu comecei a trabalhar com criação, eu comecei trabalhando da seguinte forma, eu ia até o cliente. Eu ia lá e eu olhava o escritório dele, eu olhava se ele tinha foto de crianças em cima da mesa, eu olhava as cores que ele usava, então se ele era uma pessoa mais tradicional, se ele não era uma pessoa mais tradicional, uma pessoa menos tradicional. Hoje em dia a gente não tem condição de fazer isso pelo volume que a gente atende. A maioria de nós trabalha online, né? Eu raramente vejo a noiva e eu acredito que a maioria de vocês raramente vê o cliente, né? Basicamente todo mundo trabalha com loja online. Então você tem que saber captar isso de uma forma mais prática. Como que você vai fazer isso? Você vai conversar com a sua noiva, seja pessoalmente, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Você vai captar dela o que ela quer. O nosso curso ele é muito voltado para a parte de convite de casamento. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar todo esse trabalho que a gente vai fazer aqui, de desenvolver, em outros convites. E também não quer dizer que você não possa trabalhar com isso, tá? Nas suas lembranças, nas suas caixinhas, no seu kit de toalete, até porque o que vai definir toda a papelaria, a partir do seu convite você vai definir toda a papelaria, né? Então, assim, você pode utilizar todo esse material que a gente está passando, todo esse conceito, toda essa informação para aplicar em toda a sua papelaria. Começando pelo convite, porque ele é mais importante. Ele vai determinar, como a gente já falou, ele determina o tom do seu evento, né? A noiva chega para mim e fala assim, Paty, eu vou casar. Eu queria muito que você fizesse meu convite. Primeiro que eu fico feliz. E segundo que eu chego e falo assim, mesmo? Você vai casar? Qual é o horário do seu casamento? Eu vou casar às 8 da noite. Legal, você vai casar às 8 da noite? Que dia? Eu vou casar dia 6 de junho. Olha que bacana, dia 6 de junho já é inverno, né? À noite vai estar bem escuro, às 8 da noite. Isso quer dizer que é um casamento mais elegante, é um casamento com mais longos, é um casamento que os penteados estarão mais elaborados, é um casamento que as roupas estarão mais elaboradas. Então você pode puxar para um convite mais elaborado, né? Um convite que tenha mais preto, um convite que o papel seja mais brilhante, você pode usar um relux dourado, você pode usar um telado dourado, né? Você pode usar acabamentos mais chiques e diferenciados, você pode usar uma renda de veludo, você pode usar uma fita de veludo preta, né? Você pode usar um broche com brilhantinhos, com strass, que vai cair bem, né? Ao contrário de que se ela chegar para mim e falar assim, Paty, eu vou casar na praia, eu vou casar em janeiro. Que bacana, você vai casar na praia em janeiro? Vou, que horas? Às 8 da noite. Apesar do horário ser o mesmo horário, exatamente, esses mesmos elementos que eu falei agora, uma renda, um veludo preto, um cristal, ele não vai cair tão bem misturado, né? Você pode usar um veludo preto? Pode, né? Eu sempre brinco que convite e criação, você pode tudo. Desde que você trabalhe isso de maneira coerente com o material que você tem na mão, né? Então, para praia, eu não usaria um veludo preto. Mas isso não quer dizer que seja proibido, né? Você, de repente, pode querer fazer totalmente diferente todo o seu material e ele se tornar uma coisa super vanguarda, né? Uma coisa que ninguém nunca fez. Eu usaria um papel perolado, eu usaria uma aquarela, eu usaria posso usar brilhante? Pode usar brilhante, mas eu usaria ele talvez com uma renda mais fosca, né? Porque existe uma diferença
entre você pegar um material pronto e você criar, né? Você vai criar em cima daquela necessidade. Então, quando ela chega para mim e fala que ela vai casar na cidade às 8 da noite e ela chega para mim e fala que vai casar na praia às 8 da noite, apesar do horário ser o mesmo, a necessidade dessa noiva é completamente diferente e isso vai entrar no meu briefing. E é a partir desse briefing que eu vou criar o nosso segundo item, tá? Que é o conceito. Gente, eu falo para as pessoas, eu vejo muita gente chegar para mim nos grupos, ou até mesmo em box, muita gente chega e fala assim, ai, Paty, eu estou precisando tanto de uma ideia, a festa é para um chá de bebê. Aí eu assim, mas só isso? É, um chá de bebê, de uma amiga minha. Mas quem é essa amiga? O que ela faz? Qual que é o trabalho dela? Esse é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho? Porque tem toda uma diferença, né? Do primeiro filho para o último filho, a gente vai perdendo certas necessidades no caminho, né? Então, assim, existe uma diferença. Existe um preciosismo, talvez, no convite do primeiro filho, que você não vai ter no convite do terceiro filho, né? Não estou dizendo cuidados, tá? Eu estou dizendo uma série de preciosismos. Então, você precisa saber quem é essa pessoa. Não adianta eu chegar para você e falar assim, dá uma ideia, ela vai lá no Google e digita convites de casamento. Se você fizer isso, ele vai vir uma série de convites de casamento, sabe? Ele vai vir uma série de coisas bonitas, feias, horrorosas, lindas, maravilhosas, eu quero fazer, eu jamais faria. Mas assim, ele não vai vir o convite da sua cliente, porque o convite da sua cliente vai nascer do conceito que você vai criar em cima desse briefing. Eu sempre conto uma história que eu gosto bastante, porque ela ilustra bem essa questão do conceito. Eu e minha sócia, nós fomos contratadas para fazer uma festa da Malévola. Até aí todo mundo fala assim, a festa da Malévola é bacana, que cor? É roxo e preto, né? Você já olha a Malévola, você já pensa em roxo e preto. Tudo bem, é a cor da Malévola? É a cor da Malévola. Mas segundo que eu tenho um problema sério, eu e a minha sócia, a gente tem um problema sério, a gente não gosta de fazer nada o que já foi feito. Então a gente quebra mal a cabeça, porque às vezes a gente vai cair na questão de todo mundo já ter feito, né? E essa festa Malévola ela foi bem em cima do que já tinha sido feito. Estava bem no finalzinho do Malévola, o filme já tinha sido lançado há quase um ano, então todo mundo já tinha feito a festa. Aí nós começamos a pensar, e agora, tal. Aí a gente falou assim, bom, mas a aniversariante, ela vai fazer 4 anos. Ela é muito toquinha. A gente não pode fazer uma festa para 4 anos roxa e preto. Vai ficar muito pesado. Vai. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos ver o filme. Ela na casa dela e eu na minha, e a gente no WhatsApp conversando. E aí eu fui ver o filme, ela também disse que ia ver depois, não sei o quê. Eu comecei a ver o filme, eu comecei a ver aquele primeiro trecho do filme, que ele é todo em dourado, ele tem muito brilho, ele é uma coisa assim, um luxo, ele é muito luxuoso, ele é uma coisa muito efêmera, né, etérea, aquela coisa da Malévola fada, e tem um monte de joias envolvidas. O problema justamente começa, a perda da asa dela começa com aquela história de haver joias, né? Então ela vem naquele crescente daquela coisa bonita, daquela coisa clara, clássica, né? E eu liguei para ela na hora, falei, Tati, vamos fazer a festa verde, dourado, marrom? Ela falou assim, Paty, você nunca consegue me surpreender. Aí a gente começou a rir, né? Porque ela já tinha pensado nisso. E eu também. E ela falou, a gente lê o pensamento um da outra, né? Eu falei, não, só pode, né? E a gente acabou fazendo a festa da Malévola. Ela pediu, a mãe da aniversariante foi bem clara que ela queria o preto, porque a aniversariante queria usar o preto, ela queria se vestir de Malévola, então a gente usou o preto. Mas o preto foi quase que quarta, quinta cor. E a gente apresentou para ela uma festa assim, cheia de fadinhas, muita transparência, muito brilho, onde a gente usou o preto, a gente usou glitter, ou EVA glitter, ou renda com brilho, para não ficar aquele preto chapado. No fundo do salão tinha um vidro que dava para um jardim, a gente encheu de fadinhas nas árvores penduradas e colocou luzinhas roxas. Então, o nosso roxo e preto, ele estava presente? Estava, mas muito levemente,
como convinha, né, a uma menininha de 4 anos. Ela gostou muito, adorou, e a festa foi um sucesso. Ou seja, as ideias, elas vieram de um conceito, tá? E qual foi esse conceito? O conceito foi da primeira parte do filme, né? Então, na primeira parte do filme, você tinha toda uma história que ela era fadinha, que aí ela foi traída, que aí ela ficou má. Mas essa primeira parte, a gente criou toda a festa em cima desse primeiro conceito. Isso é um conceito. Como é que ele vem para o seu convite? Lembra que eu falei da noiva que ia casar às 8 horas da noite na praia e a noiva que vai casar na cidade às 8 horas da noite? Isso já é um conceito, tá? Isso é uma informação do briefing, que o briefing nada mais é do que um conjunto de informações que você coleta do seu cliente, tá? Para que você, dentro desse conjunto de informações, você crie o seu conceito, né? De uma informação, você pode criar todo o conceito da sua festa. Há um tempo atrás eu fiz uma festa de casamento e a noiva chegou, primeiro que ela foi em casa e a gente ficou conversando, ela chegou para mim e disse que ela queria, que ela ia casar, que ela queria que eu fizesse os convites, tal, papelaria, papapá, e que ela ia casar num salão tal. Esse salão que ela falou é um salão super top, tá? É um salão muito bacana, super top, é um lugar bem legal. Aí eu falei, legal, Gi, mas você vai casar que horas? Eu vou na igreja às 8, né? E em junho na igreja às 8 e tal, bacana. E ela é uma noiva super descolada, ela trabalha com rádio e TV, então ela é uma pessoa super descolada, ela é uma pessoa que tem um outro conceito até visual, né? E ela e eu falei, que bacana, tal. Eu falei, mas e aí, como é que é o seu vestido? Geralmente é a segunda pergunta que eu faço para uma noiva, como é o seu vestido? Isso vai determinar muito. Ela fala assim, eu vou usar um vestido todo de renda, super colado, até bem comprido, com uma cauda enorme, ou seja, ela é descolada, mas o vestido dela era super tradicional. Era uma coisa glamurosa e tradicional. Ela ia casar às 8 da noite. Aí ela virou pra mim e falou assim, aí eu falei, que cor? Ele é um nude, assim, quase um dourado, né? Ele é um tom mais champanhe, né? Que bacana. Eu falei, bem legal. Aí, ou seja, quando a gente chegou na parte de criar o convite, eu já tinha em mente algumas coisas, tá? Entre elas, o papel que eu queria mostrar para ela, o papel que eu queria usar. Então, eu já separei o papel e mostrei para ela. A gente daqui um pouco vai falar de papel e eu vou mostrar para vocês uma série de catálogos, tá? Vocês têm que ter catálogo, porque o papel, ele é tão mais importante, às vezes, para o conceito do seu convite do que o recorte do seu envelope. Tá? O modelo e o recorte do seu envelope, às vezes, é o de menos. É muito mais importante o papel que vocês vão usar no convite de vocês do que o bonequinho desenhado ou o desenho do envelope do seu convite. Não que eles não façam parte do seu conceito, tá? Isso também faz parte do seu conceito. Mas a parte de papel, às vezes, é muito mais importante. Então, gente, só voltando um pouquinho, para deixar bem mais clara a coisa toda, que todo convite ele vai nascer de um conceito. Esse conceito ele nasce então do briefing. O briefing são as perguntas que você vai fazer para a sua cliente, tá? Seja ele uma noiva, seja ela uma mãe, seja ela uma senhora que está fazendo aniversário de 60 anos, do marido, seja quem for. O seu cliente, ele vai te responder perguntas que vão direcionar o seu conceito. Essas perguntas, então, são reunidas no briefing, certo? Então, é do briefing que nasce o seu conceito. O projeto, então, você conceitua em cima desse briefing, certo? E esse conceito, ele vai nortear também os seus convites, né? Eu vou dar alguns exemplos bem claros, vocês vão ver algumas imagens e a gente vai conversar sobre elas um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro seria um casamento na praia, tá?
Vamos voltar para aquela noiva que falou para você que vai casar às 8 horas da noite na praia em janeiro, né? Então, ela é uma noiva jovem, ela é uma noiva descontraída, ela é uma noiva que tem entre 20 e 25 anos, tá? Quem está bancando o casamento dela? É ela, o marido, são os pais dela com os pais dele, né? É tudo meiado, é tudo dividido. Isso tudo vocês têm que saber, né? Porque o convite que você vai fazer para uma noiva que tem 40 anos e que vai casar e bancar tudo, vai ser bem diferente, provavelmente, do convite que você vai fazer para essa moça de 20 e poucos anos. Porque ela vai fazer o convite baseado no que a mãe também sonhou, no que a sogra sonhou, no que o pai sonhou, porque ela não é tão independente assim ainda, né? Então, tudo isso dentro do briefing, ele vai criar o conceito do seu convite, certo? Então, vamos lá, esse é um casal jovem, eles vão casar às 19 horas na praia, né? Eu vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos que eu gosto bastante. Esse convite que vocês estão vendo na tela, vocês vão perceber que ele é um convite de corte simples, né? Ele é um convite de corte reto, ele é feito em camadas. O grande up desse convite é uma estrela do mar. Ele, não sei se ela é natural ou não, né? Acredito que não seja, mas ela imita muito bem uma estrela do mar de verdade. E esse convite, vocês vão perceber que ele tem uma textura, não sei se dá para ver exatamente na tela, mas o papel ele é texturado. Ele tem, o papel embaixo ele é bem rústico, o papel de cima ele é de um azul bem claro, que ele lembra bastante as ondas do mar, ele lembra o conceito de praia, ele lembra o conceito de clarinho, né? E você tem ali um papel branco, mais puxadinho pro areia, né? Que ele tem uma textura. Tudo isso faz parte do conceito, né? Que você tem a areia, você tem o mar, você tem o céu claro e azul, né? O convite de praia, por exemplo, ele é um convite bacana para locais quentes, locais que tenham praia, né? Que as pessoas sejam descontraídas. É claro que o convite de praia tem que ser um lugar que tem praia, mas assim, o que eu quero dizer é que o referencial que as pessoas têm de praia. Então, gente, o referencial, o que ele é? Ele tem muito a ver com a questão de repertório, né? O repertório é aquilo que você tem no seu subconsciente referente a um assunto. Então, por exemplo, se eu chegar no Alasca e falar Skol, muito provavelmente vão falar para mim saúde, né? Eles vão achar que eu estou espirrando, porque eles não têm um referencial de cerveja que a gente tem. Né? Pelo menos não como a gente tem. Mas se eu chegar aqui em qualquer lugar e perguntar para qualquer pessoa, se eu te falar Skol, o que vem na cabeça? O pessoal vai falar, poxa, vem laranja, vem praia, vem tons fortes, vem biquíni, vem verão, né? Então, assim, isso chama-se referencial. Quando a gente fala assim, eu estou buscando referência, não quer dizer que você está copiando, tá? Referência não é cópia. Cópia é xerox, é você ir lá, pegar um material e fazer exatamente igual. Você usar um material de referência para ajudar no seu conceito, não quer dizer que você vai copiar aquilo, senão você perde o seu conceito. Você tem que ser sempre em mente o que você criou de conceito. Eu vou mostrar mais alguns convites com relação à praia. O referencial é o mesmo, mas vocês vão ver que são convites totalmente diferentes, tá? Esse primeiro convite de cima, ele é um convite que ele já vem com as ondas do mar desenhado, né? Ele é um convite mais simples, ele provavelmente é um convite mais barato, você consegue reproduzir ele mais bacana, mas assim, ele é um conceito cujo referencial dele são as ondas do mar. Vocês estão copiando as ondas do mar? Não! Ou seja, isso não é uma cópia, isso é um convite que está sendo utilizado, um referencial, que dentro do conceito de praia, ele vai pela cor, ele vai pela estrela que tem ali, ele vai pelas fontes mais soltas, certo? Esse terceiro convite, vocês percebem que ele não tem o azul, né, com uma cor tão gritante quanto os outros dois. Esse terceiro convite ele é mais branco, o papel é mais trabalhado, né? E o marrom, ele lembra muito a questão da areia, certo?
Provavelmente essa estrela não vai entrar, ela só entra na composição, mas vocês percebem todo um trabalho de conceito de praia em cima desse convite também. São convites mais descolados, são convites mais leves, porque a ocasião, apesar de ser às 8 da noite, é na praia, ela pode ser sofisticada, essa sofisticação ela pode ser trazida para o material que você está utilizando, para o papel que você está utilizando, para a fonte que você vai utilizar, mas ela não precisa ser necessariamente um convite mega ultra elaborado. Tem muita gente que confunde sofisticação com recorte, né? A sofisticação do convite ela não tem a ver com o recorte desse convite. O segundo conceito que eu quero mostrar, ele tem a ver com o casamento à noite. Então, ele já é um casamento diferente, ele é um casamento no inverno, ele é um casamento de um casal um pouco mais velho, eles têm na faixa de 30 anos, num buffet tipo classe AAA na cidade, né? Então, ele é um convite que ele vai ser feito para um evento caro. Então, ele precisa de um conceito que transmita essa sensação, né? Não adianta eu chegar para o noivo e oferecer só um papelzinho lá, papelzinho X, vou fazer nesse convite. Não adianta, gente. Outra coisa, papel brilhante não quer dizer sofisticação, tá? O papel brilhante, ele vai ter uma série de outras coisas, mas ele não necessariamente precisa ser sofisticado, tá? Gente, uma coisa que eu sempre falo, que é super importante, não utilizem papel fotográfico para fazer convite de casamento. Nunca, jamais. Isso é proibido. O papel fotográfico, ele vai bem em outros tipos de convite. Para convite de casamento, ele não vai cair bem. Ele não é um papel nobre. Ele é um papel para outras coisas, mas ele não é um papel nobre, né? Vocês querem fazer uma coisa com um certo brilho, mas eu não tenho gráfica na minha cidade. Eu entendo isso. Eu acredito que exista um problema hoje sério de localização, mas vocês podem utilizar um papel com brilho. Vocês podem usar um Relux. Mas ele não vai imprimir bem na minha jato de tinta. Tudo bem, gente. Tudo bem. Então, vocês podem montar o seu convite num papel fosco, num mate. Vocês podem utilizar um papel menos brilho, mas cuja impressão seja muito boa, tá? O convite de casamento, ele pede uma impressão muito boa, certo? E você vai montá-lo em cima de um papel mais brilhante, ou você vai dar um acabamento mais elaborado para ele. Tá? Isso depende muito do seu conceito, do conceito que você criou, né? Você sabe como é que é o vestido dessa noiva? Ela vai casar às 9 da noite. Você sabe como é o vestido dela? Ele é longo, ele tem cauda, ele não tem cauda. Isso tudo, gente, determina quem é essa noiva. Como eu falei lá atrás, essa amiga nossa, ela casou com uma cauda longa, ela usou um vestido colado, cheio de renda, ou seja, super tradicional. Só conhecê-la não me transmitia isso, né? Então, perguntar isso foi essencial, certo? Paty, mas eu não sei o que é nude. Gente, não sabe o que é nude? Liga na papelaria e pergunta. Mas eu na papelaria da minha cidade tem papel muito pouco. Então, ligue num fornecedor maior. Converse. Não tenha medo de pegar o telefone e perguntar para o seu fornecedor. Oi, olha, eu estou precisando de um papel X. Você tem ele aí? Não tem? Que papel que eu posso usar no lugar? Você pode... Gente, vocês têm que pesquisar. Não tem jeito. Não tem como a gente trabalhar com isso sem pesquisa. Tá? Não tem como a gente trabalhar com isso sem ligar no fornecedor. Não tem. Ok? Então, eu vou mostrar agora uma outra foto. Esse é um convite de casamento noturno, certo? Pro meu gosto pessoal, pra Paty, eu acho ele um pouco exagerado. Ele é quase um exagero, porque ele tem pérola, ele tem brilho, ele tem a renda, ele tem a fita preta, né? Talvez eu tirasse um pouco das pérolas, eu deixasse, mas ele é um convite que ele vai mostrar que veio. Ele pode ser um convite pequeno, ele não precisa ser um convite grande. Muita gente fala assim para mim, Paty, mas eu tenho a portrait. Tudo bem, gente, vocês podem fazer um convite maior na portrait. Vocês cortam na guilhotina, certo? Vocês cortam no estilete, vocês fazem as marcas de corte e cortam no estilete. Aliás, convite de casamento,
envelope de convite de casamento, não se usa o picote da Camel, gente, pelo amor de Deus, não se usa. Se usa vincadeira, se usa dobradeira, se usa o meio corte da Camel, tá? Você pode fazer lá no corte avançado no estúdio, e você pode fazer o meio corte da Camel, mas, gente, por favor, não usem picote e envelope de convite de casamento. Fica muito deselegante, muito deselegante. Geralmente eu corto o envelope pelo avesso. Tá? Envelope de convite de casamento, eu corto ele pelo avesso. Aí eu dobro ele ao contrário. Dependendo do convite, se ele é muito chique, muito, eu só corto as bordas, faço uma leve marcação por dentro e eu faço a dobra na dobradeira, tá? Vocês acham dobradeira da Toque, vocês acham dobradeira da Martha Stewart, vocês acham dobradeira de várias coisas. Não tem dobradeira? Improvisa com dobradeira. Tá? Não tem vincadeira? Improvisa com a dobradeira. Não tem problema nenhum. O importante é que convite de casamento, ele tem que trazer para você um acabamento diferenciado. É nossa obrigação trazer um acabamento diferenciado para o seu cliente em convite de casamento. Tá? A ocasião pede isso. A outra foto, essas outras 3 fotos, elas são fotos também de acabamentos para convite. A gente tem foil, né, a aplicação do foil em dourado, a gente tem renda, um deles é aplicado por dentro a tag, não é nem no envelope, tá vendo? Esse convite da esquerda, da direita da tela, a tag vai dentro do envelope. São maneiras criativas de vocês darem acabamento e surpreender o seu cliente. Porque mais do que surpreender o seu cliente, você vai surpreender o cliente do seu cliente. Quem é o cliente do seu cliente? O cliente do seu cliente é o convidado dele. E assim, gente, se vocês fizerem um convite feio, ele jamais vai assumir que ele que te deu a ideia. Não vai. Ele simplesmente vai falar assim, mas foi a Paty que fez. Ele não vai falar para você, eu peguei isso no Google e trouxe e ela fez igual. Não vai, gente, não vai. Vocês é que tem que transformar a ideia dele em algo impecável. Eu canso de falar. Cliente de convite de casamento vai ser o cliente que vai fazer a papelaria do casamento com vocês, vai ser cliente que, se gostar de vocês, vai indicar a amiga. Vocês têm que lembrar que noivas têm amigas solteiras, certo? E amigas solteiras fazem o que a amiga fez. E elas vão fazer com vocês. E essa noiva vai ter filhinhos, essa noiva vai ter chás de bebês, ela vai ter batizados, ela vai ter aniversários. Você fideliza uma cliente no seu convite de casamento. Mas se você simplesmente não criar um conceito, se você não criar um briefing, e se você chegar e fizer exatamente o que ela quer, daqui 6 meses depois do casamento ela não vai lembrar que ela queria aquilo. E se ela achar qualquer problema, ela vai falar que a culpa é sua. Certo? Combinado? A partir de agora, conceito? Agora, então, na próxima aula, a gente entra com noções de diagramação.